Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estou aqui com meu amigo Ricardo Castilho para mais um Versa Pod ou Videocast. E temos uma convidada super especial, a querida Marta Gabriel. A Marta, que é nossa amiga já há muitos anos, né? Vou usar de Graças novo a Deus. o advérbio queridíssima. E a Marta, ela tem vários predicados e várias especializações. Eu conheci a Marta quando ela falava especificamente sobre marketing digital. Depois ela virou um ícone não só no marketing digital, que ainda é, mas ela começou a ser uma referência no futurismo, na inovação, que já era também, que a inovação agora está mais em moda. E além de várias formações e pós-graduações, ela é engenheira, né? E depois a gente pode até completar aqui, olha só, além disso, ela dá aula de inteligência artificial na PUC também, palestrante nos TEDx, enfim. As melhores palestras que eu já assisti aqui, Marta Gabriel, com uma energia notável. Então, uma breve apresentação aqui, né, Ricardo? É uma breve, porque o currículo da Marta renderia bastante para a gente falar aqui, né? O bom da idade é isso, né? Dá mais do tema, né, Marta? O tema hoje que a gente vai falar o quê? De inteligência artificial, inovação, tecnologia. Castilho. Futurismo. A propósito de falar de futurismo, Marta, você é conhecida também como futurista, né? Futuro é algo que vai acontecer, né? Não. Então fala pra gente, explica para as pessoas o que é o futurismo, se é um termo técnico ou se é do futuro que a gente conhece mesmo. Não, é bem legal você falar isso, porque assim, não é uma disciplina nova. Quando que começou a ser pensado em necessidade de enxergar futuros? Quando no século passado, alguns visionários viram que a mudança estava acelerando. Porque se você pensar até o século passado, o futuro era igual ao passado, tirando características individuais, mas o mundo não mudava. Então, você já tava, quando eu me formei, anos 80, 30 anos estava garantido já com aquilo. A gente imaginava que sempre já estava tudo determinado para frente. A partir do início do século passado, alguns visionários começaram a ver que não. Especialmente o exército americano, nos anos 50, montou um Instituto de Futurismo, que foi onde eu fiz minha certificação, que é o FTF, depois virou civil, né? Que era para você enxergar cenários. Então, assim, quando começa a ter uma mudança rápida que pega o ciclo de vida do humano, porque antes as mudanças aconteciam tão lentas que os humanos não percebiam a mudança, era só de geração, às vezes várias gerações. Quando você começa a perceber no seu período de vida, você precisa ter cenários. Então, o futurismo, na realidade, ele analisa cenários futuros. É a organização dessas mudanças constantes que nesse nosso momento acontece todo dia. Toda hora, né? É muito mais rápido. O metaverso, tudo. A proteção de dados. Quer dizer, toda essa mudança tecnológica. Toda essa aceleração. Só para você ter uma ideia, entre 1990 e 2000, 80, 90 e 2000, a gente teve o computador pessoal, depois a internet, era isso, uma coisinha por vez. Agora, se você pegar o gráfico de 2020 para 2030, a gente tem computação quântica, a gente tem Web3, a gente tem inteligência artificial, a gente tem... é uma alucinação. Então, como que funciona o futurismo? Você pega sinais tem várias metodologias que te dão, quanto mais gente envolvida com um pensamento diferente ajuda nisso, para você ver as possibilidades do que está acontecendo agora, virar um futuro bom, ruim. Por exemplo, por causa dos estudos de futurismo, a gente já sabe, se continuar nesse caminho, a gente vai ter uma catástrofe climática no planeta. Por isso a gente muda as ações aqui. Então a gente diz que o futurista não é quem pensa futuros, é quem cria futuros. Porque aí você escolhe os futuros que são bons e você evita ações que vão para futuros ruins, né? Futuros que a gente não quer. Então é isso, é um pesquisador. O futurista é um pesquisador. Agora, Marta, o tempo ele é definidor hoje das questões relacionadas ao futurismo e de várias ações humanas e até automatizadas. Esse tempo ele foi encurtado. Então, prever algo, né, ou tentar prever algo que vai acontecer hoje ficou mais complicado, não ficou? Ficou, tanto que a gente não prevê. O que a gente faz é a gente analisa as possibilidades de futuro. Por isso que a gente fala que é estudo de futuros, com S, não é futuro, porque o futuro a gente não sabe qual vai ser. Se alguém falar que prevê o futuro... Só profeta. Não dá, exatamente. É só profeta, iluminado de Deus, porque a gente consegue ver... Vou dar um exemplo. Inteligência artificial.
a gente tem vários sinais de que, já há muitos anos, de que a gente ia ter vários seres artificiais convivendo com a gente. Então, um exemplo que eu dou, final de 2018 eu vi uma matéria de um japonês que ele casou com um holograma de inteligência artificial no Japão. E aí, quando você lê a matéria, quando você lê qualquer coisa que você fala, o mundo mudou, que nem a vovó falava, nossa, o mundo mudou, não é mais o mesmo? Quando você tiver esse sentimento, isso aí é um sinal, que alguma coisa, uma sementinha de que a gente vai ter ramificações no futuro. Eu li isso, aí fui ler a matéria inteira. E ele dizia que ele estava feliz com o casamento e que ele estava deprimido antes. Quando eu li isso, você falou, uau, nossa relação com os seres vai começar a mudar. O que isso diz pra gente? Que um dos cenários é a gente conviver maravilhosamente bem com seres digitais que vão começar a surgir, que agora a gente viu o ChatGPT surgindo e não vão parar, já sabia disso lá atrás. Outro sinal é que talvez a gente não esteja mais sendo humano, convivendo mal com isso atrapalhe o nosso fluxo de humanidade. E vários outros intermediários de eu vou trabalhar com seres que são digitais, eu vou interagir com eles no mercado, eles vão estar na educação. Então, quando você vê um sinal desse, que é uma coisa que aconteceu, e aquilo lá é algo muito diferente, isso pode ter essa... Então, os futuristas fazem o quê? Eles pesquisam esses sinais. Por isso que a gente precisa ter... Imagina que fosse falar do futuro da eletricidade. Eu, como futurista, não posso fazer nada. Eu tenho que chamar um grupo de pessoas que são consumidores de eletricidade, produtores, distribuidores, reguladores, todo o ecossistema. Aí vem aqui, gente, vamos todo mundo pesquisar, e cada um vai ter um recorte, né? Com esses sinais, aí o futurista, junto com eles, consegue determinar quais são os cenários. E aí a gente tem cenários possíveis, prováveis, plausíveis, preferíveis, não desejáveis, que a gente quer evitar. Você fica muito mais poderoso, né? Você tira a ingenuidade de olhar para o futuro de uma maneira que seja enviesada. Se você pegar, por exemplo, inteligência artificial, se você pegar as empresas que vendem inteligência artificial, elas dizem que sua vida vai ser maravilhosa, que você... Isso é enviesado, é uma visão única. Isso tem um lado que é maravilhoso, mas não é tudo. Se você pegar a ficção científica ou pegar muitas pessoas que têm medo da inteligência artificial, que elas dizem, a gente não vai ser mais humano, a gente vai ser substituído por máquina, que a humanidade está se perdendo, que eles vão destruir a gente. Isso é um dos cenários que também não é provável, mas é um dos cenários. E depois tem todo o meio do caminho. Então eu brinco que assim, quando você vê algum sinal de alguma coisa, pensa, pelo menos, 3 coisas boas, 3 coisas ruins. E se você pensar 5, uau, você não é mais tão ingênuo, né? Você começa a ter uma visão muito mais qualificada, crítica, e aí você fala, eu não quero que isso aconteça. Então começa a trabalhar para aquilo que você quer que aconteça. A Marta tem um livro super legal, chama Eu, Você e os Robôs. De vez em quando ela posta, não seja você mais um robô, seja você mesmo, seja mais humano, alguma coisa assim. Se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Seja um humano. Marta, deixa eu perguntar uma coisinha para ela. Lembra aquela questão que nós discutimos até em outros podcasts com relação à inovação? A inovação, alguns autores definem ou defendem que a inovação é a repetição de algo que já aconteceu, só que de uma outra maneira. Nos bastidores, nós discutimos, falávamos aqui do metaverso. O Second Life, né, lá de 2003, né, ele se repete agora na forma de metaverso. Como é que você conta? É isso mesmo? Há uma repetição diferenciada? A inovação pode ser isso ou não? Na realidade, Renato, eu defino, e outros autores também, inovar é você resolver problemas de forma nova. É sempre direcionado para um problema. O que tem uma confusão grande no mercado é confundir inovação com criatividade. Eu posso ser criativa e eventualmente fazer uma coisa diferente, mas que ela não transformou aquilo em algo mais produtivo ou melhor. E para inovar, você resolve um problema. E normalmente a gente tem problemas novos quando a gente tem tecnologia no mundo de uma forma nova. Então, às vezes, a inovação, a gente tem 2 tipos básicos de inovação, que é a incremental, que é essa que você vai melhorando algo, e você tem a disruptiva, que é aquilo que não tinha antes, você não melhorou, simplesmente você tem algo novo no processo que muda. A disruptiva, ela muda a forma como a gente faz as coisas. Então, a incremental, se a gente pegar o telefone, por exemplo, ele foi uma invenção. No primeiro momento ele foi uma disrupção, depois ele era de plug, virou de disco, virou de tecla, aumentou o cabo, tirou o cabo, mas era telefone, até a hora que ele vira um smartphone na palma da mão, e aí ele é uma nova disrupção, porque ele muda a forma como a gente se comunica. Então, quando a gente começa a pensar em inovação, o que eu brinco, né? Hoje todo mundo quer ser um disruptor. Eu falo, primeiro que você não programa disrupção, você não consegue planejar a disrupção. O que você não consegue, eu vou dar um exemplo, o Segway. Não sei se você sabe, que é aquele carrinho que a guarda de shopping center usa e a gente usa em turismo, né? Não sei se vocês já andaram, é uma delícia aquilo. Uma delícia para fazer. Legal, é uma delícia.
Então, o Segway é uma invenção incrível e ele foi lançado para ser nova forma de transporte. Por quê? Ele é elétrico e totalmente sustentável. Você tem, inclusive, se movimentar para poder fazer o Segway andar. Só que quando ele foi colocado no mercado, ele é lento demais para a rua e rápido demais para a calçada. Então, na hora de entrar no mundo, ele não causou disrupção. Ele virou o quê? Uma inovação incremental, que é usada para turismo, que é onde eu uso, que é sensacional se fazer tour de Segway, e para, por exemplo, shopping center, para você fazer alguma coisa específica. Por outro lado, o Waze. O Waze é uma inovação desse tamanho em cima do Google Maps. Na realidade, ele usa o Google Maps e em cima do Google Maps ele faz a colaboração das pessoas ou medição de sinais, etc., para você poder calcular o tempo. O Waze, ele fez uma transformação na cadeia e inclusive destruiu a indústria de GPS e hardware e mudou a forma como a gente enxerga a cidade, como a gente se locomove, tempos de locomoção. O Waze não foi programado para ser uma disrupção, mas ele causou disrupção. E o Segway, que foi programado pensando que ia ser, não foi. Então, eu brinco que assim, ninguém tem obrigação de causar disrupção, isso não interessa. O que interessa é você resolver problemas do mundo e fazendo o que você pode todo dia resolvendo um probleminha. Então, eu brinco que se você fizer uma inovaçãozinha todo dia, entendendo que as pessoas apaixonadas por problema, inovador é apaixonado por problema, resolvendo um probleminha por dia, durante o ano você resolveu 365 novos. Você é um super inovador. É isso que a gente tem que fazer. E aí é o MVP. Você não precisa esperar um montão ou resolver um problemão. Mesmo porque quando você chegar lá, lembra da mudança que a gente falou no começo? O problemão mudou. Você está resolvendo uma coisa que não existe mais. Se você todo dia resolver um pequenininho, ele vai te dando a direção para o próximo. Então, basicamente, inovar é isso. É foco nos problemas que você tem para resolver e resolver de forma todo dia, cotidiano e pensar nesse caminho, né, de como que eu chego lá. É isso que a gente faz, os métodos fazem exatamente isso. Tem que ter método, tá? Então, outra hashtag fica a dica. Inovação sem método, ela nunca consegue ser replicada, ela não vira sistêmica. É bagunça. Vira bagunça. Você começa a pegar a ideia de não sei, qualquer um que já pediu ideia, você viu que loucura que é, né? Pede ideia, todo mundo dá ideia. E aí, como é que você filtra ideia boa de ideia ruim? Como é que você coloca aquilo para ser implementado? Tem que ter método para filtrar as ideias direcionadas para o problema e dar sequência na implementação, que normalmente são os MVPs, né? E aí você retroalimenta, pega o resultado daquilo e retroalimenta, né? Então tem que ter método. Interessante. Então, isso é muito bom, né, Renato? Porque realmente eu mesmo tinha uma ideia de inovação com criatividade, essa confusão. E, na verdade, a gente reinventa muitas coisas, né? O Lavoisier já falava, né? Nada se cria, tudo se reinventa. Em verdade, se reinventa ou se começa um projeto, porque as coisas já estão aqui. Elas são colocadas. Mas, Marta, eu queria saber a questão dos limites éticos também, dentro de tudo isso que nós estamos falando. E um pouquinho em relação a tudo isso, a desumanização. Você falou, essa frase sua é espetacular, né? Se você não quer ser não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Isso. Mas hoje as pessoas estão muito robotizadas, Isso. né? Isso. Então, qual é o contrassenso disso em relação aos limites éticos também e essa desumanização? Ótimo. Ó, a parte ética hoje é o principal gargalo do desenvolvimento tecnológico e é o principal, na minha opinião, desafio para a humanidade. Porque se a gente passa a desenvolver tecnologias cada vez mais poderosas, que é o que nós estamos fazendo, né? Cada vez mais poderosas. Se essas tecnologias não tiverem humanidade e não tiverem os limites éticos que garantem que nós somos humanos, né? Porque a ética, ela garante que a gente conviva em comunidade, que a gente consiga se aceitar, eu digo que a ética é o substituto do amor, né? Quem você ama, você só quer fazer as coisas boas para aquela pessoa. Quem você não ama e acabou de conhecer, você precisa de um código para que você cuide dessa pessoa tanto quanto com as pessoas que você ama. Então a gente precisa da ética para garantir que a humanidade continue humana. O que acontece quando as máquinas começam a tomar decisões e se elas não têm essa dimensão ética, elas vão para o lado racional inteligente, muito mais de utilitarismo. Então a gente já sabe que um dos problemas da ética é o utilitarismo, né? De você querer, tá bom, mata um para salvar 1000. Não é bem assim. Todos são humanos e você não põe ponderação nisso. Outra coisa, a ética é bastante complicada. A gente tem que negociar com todas as partes envolvidas, não existe um código único. Às vezes não tem solução que agrade todo mundo numa decisão ética, você precisa ver a melhor entre as que estão ali. Então, passar isso para a máquina é o grande desafio que a gente tem. Só que a gente não fizer isso rápido, a máquina está acelerando e ela está tomando decisões. E ela está tomando decisões que podem afetar num grau muito... Porque eu brinco que é assim,
sempre foi, quando a gente fala de sistema computacional, o que entra é o que sai. A qualidade do que entra é o que sai. Tanto que a gente sempre fala cheat in, cheat out, né? Dependendo se você colocou bobagem, sai bobagem. Colocou coisa boa, sai coisa boa. Imagina quando isso vira uma automatização em escala, que é o que a inteligência artificial faz. Se você fizer isso e colocar cheat in, você está automatizando sua cheat. Então eu falo assim, não automatize. Você tem que ter garantia que o que você colocou é bom. Aí que vem a qualidade dos dados. Os dados não podem ser enviesados, o algoritmo não pode ser enviesado, a estrutura social não pode ser enviesado, porque senão a gente vai pegar aquilo que já estava ruim na sociedade e escalar. Só qual é o problema disso? A gente já sabe disso, né? 2 grandes problemas para a gente garantir ética de inteligência artificial. O primeiro deles, ou de máquinas de maneira geral, o primeiro deles é que as pessoas não sabem o que é ética. Então, já começa aí. A gente foi educado de uma maneira ruim, sem trazer a ética para o nosso dia a dia. Então, isso dificulta para que as pessoas dialoguem sobre isso. Segunda questão, a gente tem vários níveis quando a gente pensa num sistema de inteligência artificial, onde você pode ter vieses ou pode ter problemas. O primeiro mais óbvio é dados, né? Porque os dados não existe inteligência sem dados, então você aprende com esses dados. A gente tem um monte de dado enviesado. Então, a gente tem que garantir a limpeza desses dados para que eles aprendam. O segundo é nível do algoritmo. Quem cria o algoritmo tem um objetivo. Todo algoritmo tem o objetivo de solucionar um problema. E esse problema que está sendo solucionado pode ser, por exemplo, determinado por um homem. Talvez ele fosse um problema solucionado diferente se fosse determinado por uma mulher. Ou por um terceiro, por algum outro grupo. Então, já tem o do algoritmo. Depois tem o nível do programador. O programador ele toma decisões de como ele vai pegar dados ou calcular ou dar limites. Então, tem características dele. Se ele tiver vieses, esses vieses vão para o código. E o quarto, que eu acho que é um que a gente às vezes não percebe, que é nível estrutural. A gente tem um monte de problemas estruturais na sociedade que dificultam para que todo mundo entre num diálogo sobre ética. Então, vou dar um exemplo para você. Eu vou muito para eventos sobre inteligência artificial, e uma vez eu estava, em 2018, num evento sobre inteligência artificial no Vale do Silício. E aí o tema daquele evento, quase que 100%, era ética, ética, ética. E aí eu vi as pessoas discutindo ética, e entravam pessoas de várias minorias lá discutindo ética, não sei o quê. E aí teve uma hora que eu levantei a mão e falei assim, gente, se vocês querem discutir ética de inteligência artificial, não pode ser no Vale do Silício. Eu falei assim, olha só, eu tive que viajar 24 horas para chegar aqui, a passagem é caríssima, hotel no Vale do Silício custa $1.000, eu preciso de visto. A gente tinha que fazer isso aqui na África, tinha que fazer isso aqui no Brasil, tinha que fazer isso aí nos lugares onde você garanta que as verdadeiras diversidades estejam conversando. Tem que falar inglês. Então, só isso já tirou um monte de gente da discussão. Já então, cria uma... Então, esse é o nosso grande limitante. E aí, se a gente está tendo uma corrida gigante de avanço tecnológico para aumentar a inteligência. Quem está usando, gente, quem usa o ChatGPT, sabe quanto que isso te dá de poder em termos de velocidade, de trazer insights para você fazer seu trabalho, isso dá diferencial competitivo. Então, se você aumenta a inteligência no mundo e você não aumenta a humanidade, eu digo que a inteligência sem humanidade se torna cruel. Aí sim a gente entra naquele cenário de um futuro onde a gente está realmente em risco, ou a gente está... Eu não sei se vocês assistiram ao Altered Carbon. Altered Carbon, para mim, é o Blade Runner do século XXI, né? E aí você vê um cenário futuro que, se você usa a tecnologia a seu favor, e ela é super poderosa, e você tem acesso a ela primeiro, você se torna Deus. Você se torna Deus. A gente já está com essa possibilidade de não morrer mais. Então, imagina se você é todo poderoso e não morre mais e vai acumulando cada vez mais poder. Então, a gente tem, no Você e os Robôs, eu falo um pouquinho sobre isso, de 2 economistas, um deles, que é de Berkeley, ele fala sobre como que a tecnologia hoje já, se você for para o Vale do Silício, é o lugar que mais tem mendigo. Então, você tem os trilhardários e você tem os mendigos na rua. E nos Estados Unidos, eles têm um problema maior, porque aqui no Brasil eu posso colocar meu filho numa escola pública que é no outro bairro, né? A gente tem essa possibilidade. Lá não, você só pode colocar no seu bairro. Tanto que bairros que têm escolas boas, as casas custam uma fortuna, né? Porque as pessoas querem mudar para lá para ter escola boa. Aí o que acontece? Bairro de pessoas pobres tem pouca qualidade de educação e a pessoa fica restrita àquilo. E bairros melhores têm educação melhor. O que você está fazendo? Você cria um sistema artificial de castas. E aí você não deixa as pessoas que estão no nível mais sofrido ir para o próximo nível. E quando você aumenta muito a renda ou o gap, né, entre as várias classes,
você aumenta a possibilidade de tensão social. Aí ele traz, né, que antes da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Revolução Francesa, a gente estava com gaps incríveis entre as classes mais baixas e as classes mais altas. Então, tanto que o pessoal falando de inteligência artificial, fala que vai se matar a gente mesmo, não vai nem dar tempo de chegar lá. Porque... Mas o grande problema também, acho que do mundo é essa questão da distributividade, onde se concentram riquezas na mão de poucos em detrimento de muitos. E isso já é, enfim, de longa data. Mas olha só, Castilho, Marta, até anotei aqui algumas questões bem relevantes. Você falou muitas vezes sobre ética, sobre controle, sobre o programador, inclusive. Aí eu lembrei do Lawrence Lessig, que eu sempre cito, o poder está nas mãos de quem tem o código. Você falou de código também. Isso mesmo. Como controlar esse poder? A gente volta para a ética, que tem um link direto com a legislação, com a regulamentação, que tem um link direto com as leis da robótica do Isaac Asimov. Isso. Então, até em outros podcasts aqui nós citamos isso. A legislação, a regulamentação, ela vai estar muito intensa em tudo que envolver inovação. Especialmente quando a inovação tem um impacto direto na sociedade e no comportamento humano. No exemplo que você citou lá do Japão, eu lembrei de um filme, tem aquele filme Ela, né, se não me engano. Isso, que o sujeito se apaixona, né, por um apaixona por um sistema. Isso. E, salvo engano, já existem relatos de pessoas que se automutilaram e se suicidaram por questões relacionadas à interação com sistemas de inteligência artificial. Inclusive, tem um teste do ChatGPT, acho que a semana passada aconteceu isso, inclusive que ele interferiu e disse que o relacionamento de um casal não estava bom, você não está feliz com a sua esposa ou com o seu marido, não me lembro, isso teria induzido a um determinado comportamento. Então, quando o impacto é muito grande, a sociedade não percebe, não tem meios de discernir, ou seja, os prejuízos podem ser efetivos por essa dificuldade, não tem jeito. Aí tem que vir a legislação com força total e tentar regular isso um pouquinho. Agora, quem vai regular o super user, o super programador? E a gente entra nessas influências. Você citou aí, você pode ser uma espécie de um semideus. Isso é muito sério, muito grave. Muito. Você começa a controlar e ter um regime totalitário de forma digital, de forma automatizada, só pela percepção das coisas, né? Agora, quais seriam os limites disso e como fazer para que a gente consiga, porque o tempo, né, nós citamos, o tempo, ele é limitador. Como é que a gente vai equalizar isso, Marta? Renato, olha, eu não vejo jeito se não for por educação. A regulamentação ajuda, vai junto, mas se você, que nem você falou, né, as pessoas não sabem o que está acontecendo. E se você não tiver pensamento crítico para avaliar, porque mesmo o ChatGPT, quem já usou sabe, ele é criativo, ele não é uma ferramenta informativa, ele é criativo. Se você usa sabendo que ele está criando, que ele está trazendo probabilidades de coisas interessantes para você, e ele faz num segundo, coisas que a gente demoraria um tempão para fazer. Então, se você usar isso como ponto de partida, você tem, assim, pensamento crítico para perguntar, tem que ter, e para analisar as respostas. Se você não tem isso, o poder da ferramenta sobre você é gigante. Eu lembro que em 2003 eu escrevi um artigo para esses papers científicos sobre o Google, e eu chamava de Friendly Enemies, oráculos digitais. A gente já usa há muito tempo o Google como um oráculo digital. O que ele fala, você coloca ali e você acaba fazendo. Você escolhe destino de viagem, já tem uma influência grande. Mas o Google, ele traz a informação baseado no que outros humanos criaram e baseado, traz o link, quem foi o criador daquilo, ou quando você pergunta que nem agora eu fiz o programa na 89 e um cara falou assim, perguntei pro ChatGPT qual era a maior banda de todos os tempos. Ele respondeu várias lá, mas não colocou o Queen. Para mim é o Queen. Se você fizer essa pergunta pro Google, o que acontece? O Google vai te trazer, a banda maior vai trazer, sei lá, talvez o Queen, traga Rolling Stones, traga não sei quem, mas ele traz o link da matéria que foi discutido aquilo e porque que nesses critérios você tem aquela informação. No ChatGPT você não sabe de onde veio a informação. Então, ela pode ter vindo de plágio, ela pode ter vindo... Porque ele não está plagiando, mas ele está pegando o que ele viu de blocos de informação que fazem mais sentido junto com outros blocos, traz para você de uma forma rapidíssima, muito melhor que o nosso cérebro. Então, quando a gente fala disso, você saber que tipo de inteligência artificial você está utilizando, aonde que ela pode ser benéfica para você. O Google já usa inteligência artificial há um tempão, tanto o Google quanto as várias, Spotify usa, qualquer ferramenta avançada hoje de varejo, a Amazon usa, mas usa com fim específico dentro dos serviços. E você traz uma coisa mais transparente, uma coisa mais mastigada para o usuário. Do lado de cá, você tem uma caixa preta, que nem quando você faz uma pergunta para uma
pessoa e ela fala aquilo que ela acha, você não sabe de onde que veio todos os links daquilo. Então, é esse o cuidado que a gente precisaria ter. Mas aí, quando você fala da regulamentação, a regulamentação, por mais que ela acompanhe, ela não consegue ser tão rápida, Renato. Aí vocês conhecem melhor Temos que essa dar um área. jeito. Temos que dar um jeito, teria que fazer mudar isso. tem que fazer uma reestruturação. Tem um TED que eu vou recomendar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui assistir, que já tem uns 3, 4 anos esse TED, que é do Sam Harris. E eu não lembro o nome do TED, mas se vocês procurarem lá Sam Harris Inteligência Artificial, vocês vão achar o TED dele. E ele fala o seguinte: se você soubesse que daqui a 50 anos ia chegar um alienígena na Terra, que é muito mais inteligente do que o ser humano, você não estaria se preparando desde agora para a chegada desse alienígena, para se defender disso? Pois é, a gente está criando um ser, nós estamos criando um ser que, do jeito que vai, ele vai ser, a menos que a gente se misture com eles, vai ser mais inteligente que a gente num monte de coisa. E o que a gente está fazendo? Continuando com a vida cotidiana. A gente está continuando com o nosso dia a dia. Então, isso Hibridismo, né? hibridismo. A gente tem que se misturar urgentemente, usar o máximo do potencial dessas máquinas, até para elas pegarem a nossa humanidade. Tem que garantir que tem essa humanidade. Senão, se a gente não... Lembra do futurismo? Esse é um cenário ruim. Se a gente deixar as decisões irem para esse lado e a gente não tiver seres com essa humanização, a gente está ferrado. E aí eu brinco que, assim, quanto mais ético o humano foi ficando, quanto mais a gente vai evoluindo como sociedade, inclusive como comunidade, né? como grupo. A gente protege os animais menos favorecidos, a gente protege os nossos indivíduos menos favorecidos. Não é utilitarista, né? A gente vê que nasceu alguém que precisa de ajuda, a gente quer incluir todos. Se você pegar os animais que não têm né, eles devem ter algumas coisas biológicas, mas não tem eles deixam para trás, eles descartam os que atrapalham o grupo, é utilitarista. Então, se a gente pensar, hoje a gente protege as formigas, a gente não quer afetar nenhum outro ser no planeta, a gente quer preservar as baleias e a gente não quer destruir, a gente está adquirindo cada vez mais essa consciência, né? Espero que sim. Pelo menos a gente está falando bastante disso. Se as máquinas, que vão ser os seres mais inteligentes do planeta, se a gente não se misturar com elas, mas se elas não vêm com esse mesmo tipo de mentalidade, nós vamos ser as formigas, entendeu? Nós vamos ser os pets dessas máquinas. Então eu brinco, a gente ama os nossos pets, mas a gente não bate um papo assim, intelectual com eles, né? E eles, se você pensar, eles têm que fazer o que a gente quer, porque a gente nem sabe o que eles querem. Então, é esse cenário que a gente tem que pensar. Está evoluindo assim. Agora a gente está vendo, né? Tanto que a gente fala tanto tempo disso, mas todo mundo desesperado, que agora o pessoal está vendo o poder que isso tem. Isso é a ponta do iceberg, é uma das ferramentas. Veja quantas ferramentas em 3 meses surgiram só no lastro, né? Na esteira do ChatGPT, de imagem, de música, de fazer combinação. E aí o que você fala? Quem tem poder, quem é o cara que domina o código, já de comecinho, cara, coloca o texto para o ChatGPT fazer o roteiro, aí o cara vai no outro que gera imagem, e aí ele vai no outro que gera filme, e o cara gera filme em minutos. A Amazon, eu li uma matéria esses dias, ela está sendo inundada de livros que foram escritos 100% pelo ChatGPT em assim, 3 dias. Bloqueando já isso. Né? Já tem. Então, tem as ferramentas de contra-ataque, né? Ou seja, de validação. Mas a mesma coisa, o próprio ChatGPT te ajuda a burlar as ferramentas. Então, assim, tem um monte de... Perigoso. E até tem artistas e escritores que estão pedindo que se inclua uma tag que nem tem para busca. Tem uma tag que você pode colocar no seu conteúdo para ele não ser indexado, né? Não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente já sabem disso, mas é técnico. Desde o começo dos indexadores, isso surgiu e você coloca que não indexar. Para você proteger conteúdos que não são para estar de domínio público. O que acontece? Ninguém perguntou nada e essas inteligências são treinadas com os nossos conteúdos, né? Então, a hashtag fica a dica, gente, não coloca coisa que tenha conteúdo sensível ou um paper que você ainda não publicou, não coloca para o ChatGPT olhar. Segredos de negócio, dados de negócio, você vai colocar, ele está aprendendo, não tem a ferramenta. Acho que um dos grandes problemas do ChatGPT também é a falta de não ter a fonte, né, do estudo. Ele simplesmente condensa o que ele... Que viola a lei. Então, direitos autorais. E como você falou, Renata, essa questão da legislação, ela não... Me parece que ela não vai dar conta de proteger com essa rapidez toda, né, Marta? Acho que... Esse é o medo, né? E aí eu gostei muito, acho que sempre é o caminho para nós que somos, para os educadores também, que é a educação. Porque a tecnologia também tem um lado incrível, né? A gente pode fazer hoje qualquer curso, qualquer coisa,
pela internet. Mas não tem essa cultura também dessa geração, que a Marta também colocou aqui, de que as pessoas, a inteligência anda de um jeito, num passo, e o nosso cotidiano, a nossa rotina, no outro. Agora, imagina se o chat GPT educar errado. Isso, Então, exato. Quantas pessoas não serão Exato. impactadas e não acreditarão nas informações, nas Exato. fake news, por exemplo. Né? Isso. Quantas? Aliás, até estamos chegando no final do nosso bate-papo, que sempre flui assim, de forma delícia, muito né? rápida, flui na velocidade de Mas chat dá para ouvir a GPT, né? Marta o dia inteiro aqui. Não, dá pra gente conversar o resto Eu da anotei aqui o Castilho. Faltou Vamos perguntar para o chat GPT o que vai acontecer com o metaverso? Mas não, vamos perguntar para Marta Gabriel. Claro. Vamos E a falar. gente encerra com o metaverso? Vamos lá, feito. Metaverso. Gente, olha só. Metaverso é a fusão das tecnologias todas digitais para que a gente crie uma nova camada de experiência. Então, eu costumo dizer que assim, desde que os humanos surgiram no planeta, inicialmente a gente tinha 3 camadas de experiência, 3 ou 4, que era a geosfera, a atmosfera, litosfera e hidrosfera. A gente tinha que compartilhar isso, era a experiência humana. Quando a gente começou a produzir conhecimento, veio uma camada adicional, que é a noosfera, tá? Que foi categorizada noosfera no início do século passado. Mas a gente começa a ter experiências abstratas. Então, hoje, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro é abstrato. Política é abstrato. Quase tudo que você se preocupa, amor, é abstrato. Quase tudo que a gente se preocupa hoje, um humano se preocupa com coisas abstratas. Um animal se preocupa com a comida que ele vai comer daqui a pouquinho. Um rio que ele tem que atravessar, um predador que ele tem que evitar. O que acontece a partir da era digital? A gente começa a criar, desde o e-mail, uma camada adicional de experiência, que foi indo o e-mail é 1D, depois a gente pega vídeos, sites 2D. Aí a gente começa a ter 3D, Second Life jogos, isso, a gente está falando já disso lá de trás, 2003, que é o Second Life, que é a configuração do metaverso, que é um termo que veio da ficção. Então, você vê, quando o mundo começa a mudar, os autores de ficção, eles sentem isso. Então, o termo metaverso vem de 92, veja, a internet surge em 95, já pensando nesse mundo paralelo que a gente acaba criando em função das camadas que a gente vai colocando. O que aconteceu agora recentemente? Durante a pandemia, a gente teve uma hiperconexão de pessoas. Teve que ser feito isso por causa do cenário que a gente estava vivendo. Então, 2020, a gente viu o quê? A infraestrutura acontecer para aquilo que a gente estava preconizando lá atrás. Quando a infraestrutura aconteceu, tudo aquilo que estava aguardando para poder acontecer, começou a acontecer, que foram a blockchain, né, que decolou, as cripto também decolaram, mesmo que elas variem, nós não somos apostadores, nós somos investidores, nós somos técnicos, tá? Quem se ferra são os apostadores. Então, vieram as criptos, que também são futuros NFTs, tudo isso já existia, mas eles não tinham como se desenvolver. Aí, por causa desse tipo de ambiente, os jogos 3D começaram a também ter mais pessoas interligadas, jogadores, e aí começou a ser possível ter os ambientes 3D para tudo. Então, aquilo que no Second Life era uma experiência, um mundo virtual, que era uma dos ambientes do metaverso, agora dá para ter quantos a gente quiser. Eu faço reunião toda semana, você teve do Workrooms que a gente bateu um papo também. Então, você tem um monte de ambiente. Então, não existe um só, assim, não existe o seu metaverso. O metaverso é um só, que é essa fusão de todos esses ambientes que a gente flui do e-mail para um mundo virtual 3D. E ele, para atingir seu pleno potencial, a gente só está no começo. Se você olhar o Hype Cycle do Gartner, as tecnologias que compõem o metaverso na próxima edição, que é com concentração de experiências 3D, as imersivas, interativas, etc., elas estão se desenvolvendo e amadurecendo. E está tendo uma convergência de todas elas, inclusive a inteligência artificial. Porque a complexidade é tão grande de você fazer a conexão de vários mundos virtuais 3D, você saber que aquele usuário é o mesmo. Imagina, o Renato faz o avatar dele no Workrooms. Depois, ele vai entrar no Roblox, e é verdade, é outro tipo, tem que fazer o avatar daquilo ali, e do outro e do outro. Aí você compra um NFT para cabelo, roupa, não sei o que, num. Aí você tem que fazer tudo de novo no outro. Você tem barreiras. Se você tiver no blockchain, que aí é que entra os que já são de nova geração, você tem a carteira. Na carteira você já tem todos os seus acessórios, e você integra tudo isso, esse é o ambiente que aí a gente começa a fluir transparente. E aí o que eu falo? Em 2000, a internet era bolha. E a internet era ruim de usar. Quem estava lá sabe disso. E aí teve a bolha estourou. Por causa disso a internet foi embora? Não, muito pelo contrário. As bolhas são sinais de que a gente está amadurecendo com algo. Que nem agora. É ruim de usar? É. Tem barreiras? Tem. Era pior no Second Life, porque a gente tinha muito mais barreiras.
Que o futuro é essa integração total com o blockchain por baixo e o NFT para tudo quanto é tipo de asset que seja não fungível. E as criptos, não importa qual seja, mas as criptos como forma de você transacionar, não é certo. Então, invista em entender isso, em fazer experiências nisso, em participar disso, para se preparar para o futuro que está sendo construído, e vai ser. Então, metaverso é isso. Não flopou, não afundou, nem os NFTs que estão indo muito bem, obrigada. É momento de hype. Então, não confunda o hype com o desenvolvimento tecnológico. E quase todas essas tecnologias, eu recomendo que todo mundo veja o Hype Cycle, todos os meus livros eu falo disso, do Gartner, que é uma das metodologias mais incríveis que tem. E todo ano eles divulgam, agora acabaram de divulgar de 2023. As tecnologias que entram, elas sempre, o pessoal acha que é panaceia, vai resolver tudo, vai ser maravilhoso, vai ser sensacional. Aí quando chega no topo das expectativas infladas, que é o que eles falam, você começa a ver que não resolve tudo, que aquilo lá... Aí o povo começa a falar que aquilo é o capeta, né? Então ele começa a descer, aí ele vai pro vale das decepções. Ninguém quer mais ouvir falar daquilo, que é o caso do metaverso agora. Ninguém mais quer ouvir falar daquilo, quem fala daquilo já não é cool, não tá legal. Só que daí aquela tecnologia fica livre para realmente ir para a área que interessa. E aí ela acha o platô de produtividade, que é onde ela vai desenvolver. Então, basicamente, E o Gartner todo ano solta, para várias áreas, inclusive, quais são as tecnologias que ainda estão subindo, as que já estão descendo, as que já estão maduras, e quanto tempo para cada uma dessas entrar no platô de produtividade. É incrível, para se preparar. Isso são os cenários, né, que a gente tem. Preocupante, que Deus os abençoe. Viu? Amém. Pois é. Amém. Bem, infelizmente a gente tem que encerrar, né? Concluir aqui, porque... Mas, Marta, primeiro fica patente aqui porque todo o seu sucesso, né? Acho que a sua eloquência, conhecimento e essa forma leve de trazer essas informações todas, tão complexas, né? Que se tornaram realmente esse ícone, né? Acho que os seus best-sellers, os seus livros, fica aí, depois a gente coloca as referências também. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que possa voltar, né, Renato, outras vezes aqui, porque eu tenho certeza que assim, qualquer coisa que você traga de informação vai ser muito relevante para todas as pessoas que têm nos acompanhado. Todos nós, né? Trocar é um cenário que está em construção, então todos nós temos o nosso papel, é uma delícia discutir com pessoas que trazem os recortes das suas áreas. Então, obrigada pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês. Mas a Marta é uma inteligência humana que supera a inteligência artificial. Qualquer dessas. Supera, mas longe. @Marta Gabriel. @Marta PH Gabriel, qualquer rede. E o livro que eu mais gosto é Você, os Robôs. Fica aqui a sugestão. Obrigada, meu querido. Marta, super obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tamo junto. #tamo junto. Versa Podcast.